Noite, meu povo! Mais uma live de uma série de lives que eu tô fazendo, era achar que me faltava. E hoje a gente vai conversar sobre o assunto machismo, homens. Será que o machismo ele beneficia? Até onde ele prejudica? Até onde ele beneficia? E hoje a gente tem um convidado, homem, né, pra gente bater um papo sobre isso. Espera aí que ele está vindo aqui agora. Aceitei aqui, mas eu acho que tá tendo. Boa Oi! noite, Boa noite! Tá me tudo escutando bom? bem? Tô sim, e você? Tá ótimo. Gente, vão Ó, entrando. Boa faz- noite. já fazendo a Ó, campanha minha anti, xícara de hoje. campanha anti-machismo, ó. Foto com a mulher, ó, coraçãozinho. Adorei. Escreva o que aí que eu não tô vendo? Tem Isso, metade de um amor, como eu tô sem óculos, a outra metade. Eu digo, olha, isso tem um você sabe, toque de age, com certeza. né? Com A minha é uma certeza, carinha menina. sorridente, transmitindo paz, né? Exatamente. Então, gente, hoje o assunto é sobre machismo. Até falei no início, quando estava esperando você entrar, que hoje o nosso tema é machismo. A gente vai falar um pouco até onde prejudica, beneficia. E eu achei super justo assim trazer um homem para falar desse assunto, principalmente você pela sua caminhada, né? Eu acho que é muito legal trazer a experiência pessoal. Meu público, a maioria é feminino, mas Sim, tem alguns homens aqui, e é também sobre isso, né? Quando a gente fala de autoconhecimento, geralmente tem um público mais de mulher do que de homem, né? Geralmente tem. Mas antes de mais nada, eu vou me apresentar, depois eu vou passar a palavra para você, porque eu sei que tem pessoas que é do perfil dele, tem pessoas que é do meu perfil e não conhece, né? Então, meu nome é Lívia, eu sou terapeuta holística. Nesse Instagram eu falo um pouco desse meu trabalho. Eu trabalho com leitura intuitiva, que é uma leitura de campo energético. Então, eu trago assuntos de autoconhecimento, trago assuntos de espiritualidade e sempre mostrando como a gente colocar tudo isso em prática, sempre aterrando, né, os conhecimentos. E hoje o meu convidado é Marcos, e eu vou chamar de Marquinhos, porque eu não consigo chamar de Marcos. Então, vamos quebrar a seriedade, né? Não precisa disso. eu não consigo, vou chamar de Marquinhos. Com certeza, Então, Lívia, Marquinhos, com se certeza. apresente aí para todo mundo, porque a ideia mesmo é quebrar a seriedade, né? É um Claro, bate-papo claro, claro. tranquilo. Bom, Fale um pouquinho de você aí pro pessoal. falo sim. Boa noite a todos presentes. Eu sou o Marcos, a minha formação é administração, trabalho com gestão comercial e vendas, e o meu lado B é completamente holístico. Tenho formação em psicoterapia, tenho formação em coach, tenho 2 mestrados em Reiki. Então, o meu lado B, ele é muito, muito latente. No meu Instagram, eu trago um bate-papo diverso, falo sobre trabalho, sobre carreira, sobre vendas, falo sobre relações, falo sobre relação casal, falo sobre relação de pai e filha, ou seja, ali é um pouco do retrato dessa caminhada que você trouxe aí, né? Sim, Há pouco. eu vou começar já por esse plano B. Primeiro, assim, como foi que surgiu essa parte holística na sua vida? Se você já era uma pessoa que trazia isso, se foi um. Não sei, conta um Não, pouco como foi que isso aconteceu para você. como toda solução vem diante de uma dor. A gente tem uma dor e busca sanar essa dor com ferramentas diversas. Então, foi através da dor, do término, do caminhar para um término do meu primeiro casamento ao término. Então, foi que comecei o contato com a terapia. E já tem alguns anos que eu venho dia a dia buscando algumas coisas. Associado a isso, as constantes relações não duradouras. E aí você começa a perceber algumas repetições, alguns gatilhos, e foi imbuído dessa vontade de, peraí, eu tenho que dar um tempo, eu tenho que rever o que está acontecendo, porque o feedback acabava sendo bastante parecido, autoritarismo, individualismo, controle. Então, pela recorrência,
desses feedbacks maravilhosos, hoje eu entendo que foi um feedback construtivo, foi que eu comecei a mergulhar um pouco mais profundo. Eu vi o curso de formação em terapia transpessoal sistêmica, e aí vieram os cursos de Reiki, apometria, enfim, uma série de outras coisas que vieram complementar o Marcos Pessoa, para que esse complemento do Marcos Pessoa pudesse atuar nas diversas frentes. Quando eu comecei a terapia, eu queria resgatar meu antigo casamento. Não, acho que eu posso resgatar e tal. Deu ruim, Sim. do mesmo jeito, não adiantou nada. Aí eu mudei a ficha. Eu digo, não, agora eu tenho que ser um super pai. Não, eu vou me cuidar porque a minha terapia vai me fazer virar um super pai. E aí, melhorei o comportamento, enfim. E esqueci um pouco da parte de Marcos Homem, da parte de relação. Então, vieram algumas pessoas muito importantes na minha vida que não ficaram por conta de um desequilíbrio. Vamos lá, eu contribuí um pouco mais. Por quê? Por causa de algumas crenças que eu trazia, insegurança, enfim. Para a gente homem é muito difícil assumir isso, né? A insegurança, eu fico inseguro, eu sou um cara muito bom profissionalmente e sou pessoalmente também, não. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Foi que essa caminhada começou. Tanto que a minha atual esposa eu conheci dentro de um curso de 2 anos, né, de terapia Beijo, transpessoal sistêmica. Edinha. E de lá para cá foram constantes. Foram os níveis, diversos níveis de Reiki, a vivência com os povos ancestrais. E aí foi que surgiu, né, toda essa construção. Sim, sim. Que, Uma coisa assim, Marquinhos, que eu. Desculpa, você ia falar alguma coisa? que está em construção, né? Estamos Ah, sim, construindo dia a constante, dia, né? Uma com constante certeza, construção. com Eu certeza. botei esse tema assim, machismo, né? Primeiro que é uma coisa bem polêmica. Como mulher, obviamente, que a gente tem várias coisas para pontuar, mas assim, quando a gente olha para essa palavra machismo, a gente vê que ela não ajuda em nada, dos dois lados. Nem a mulher e nem o homem. E com isso eu lembrei de um caso, uma vez, de um colega, né? Que ele estava namorando e aí terminou o namoro. Na época, tem muito tempo isso, eu estava num barzinho. E aí ele falou assim: Você tá onde? Eu falei: Não, tô aqui e tal. Ele, vou aí que eu terminei o namoro. Eu falei: Tá. Aí ele sentou, né? Em silêncio. Eu falei: Você tá bem? Tô. Eu tô bem, eu vou. Só vim para beber aqui uma porque você tá aqui. Eu falei: Você quer conversar? Ele: Não, não, conversa não, eu tô bem, eu tô bem. Então, assim, eu via nitidamente que é uma pessoa que estava muito mal emocionalmente, mas que não conseguia. Assim, é como se eu sinto que a maioria dos homens eles têm essa dificuldade de aprofundar nas emoções. É algo muito desafiador. Ou tem um padrão assim de não, vamos tomar uma. E aí o amigo vai e chama para beber. Ou então, não, vamos ficar com outra mulher lá, você tem que conhecer não sei quem, aí já quer substituir. Mas é muito difícil esse aprofundamento, e aí é que tá. Porque aí, aos olhos de quem não está consciente disso ainda, pode até chamar, eu sou um homão, eu saio ficando com várias, eu faço e acontece. Mas é uma pessoa que, às vezes, se tiver diante, por exemplo, de uma mulher, né, que está ali buscando se conhecer, não consegue ficar. Porque uma vez que você quer uma relação saudável, não tem como você querer construir algo se você sozinho não consegue nem entender e nem aprofundar assim suas emoções. Então eu queria que você falasse assim, como é assim, o Marcos de antes para o Marcos de hoje? Porque você falou, né, que passou pelo curso de psicoterapeuta e tudo mais. Mas a terapia sempre foi algo tranquilo para você? Sempre foi algo que você foi aberto? Ou realmente você se viu quebrado assim, né? Lilo, eu achava que terapia lá atrás era coisa de desocupado. Infelizmente, é, infelizmente é uma pseudo convicção que muitos nós homens temos, né? Em acreditar que terapia é só para coitado, para quem não sabe se comunicar, para quem está em crise e etc. E é uma grande verdade, é uma grande ignorância pensar dessa forma. Eu busquei porque eu precisava entender o que estava acontecendo dentro de mim, ainda que meio inconsciente. Hoje eu consigo ter uma clareza desse primeiro passo que foi dado por conta de uma dor. E essa caminhada é contínua. Então, efetivamente, nós homens, nós fomos criados com aquele arquétipo de o homem não chora, o homem está sempre preparado para o combate, para entender e superar. E isso
cara, é um peso muito grande. Foi um peso muito grande nas minhas costas. E o Marcos lá de trás escondia isso com muita maestria, fazendo o quê? Ocupando espaço com coisas. Ocupando espaço com coisas. Então eu tive tudo que eu quis ter materialmente falando, mas Sim. emocionalmente muito frágil, com receio de dizer a pessoa que estava comigo que eu estava com medo de ser abandonado, que eu tinha insegurança por uma relação antiga não dando certo. Então, uma série de combinados que vem na nossa mente, que faz a gente ficar mais calado. E aí vem aquele colega que está pior do que você, que disse, vamos tomar uma que tudo se resolve. Ou vamos pegar uma nega que tudo se resolve. Isso é uma grande mentira, porque você vai continuar preenchendo espaços vazios. E quando eu comecei a entender esse movimento, foi aí que eu comecei a mergulhar um pouco mais nas leituras, na espiritualidade, e a entender um pouco mais o comportamento de vocês lindas, femininas. Então, os homens que têm um masculino muito forte, como eu, por exemplo, tem que ter um cuidado ainda maior para que esse masculino muito forte não torne-se arrogante, não torne-se castrador, não torne-se abusador, que são comportamentos extremamente machistas e que às vezes você tem e que você não percebe que tem. Você recebe o feedback e continua achando que é quem nunca ouviu, isso é coisa de mulher. Eu queria até fazer um convite. Quem está ouvindo a gente, quem nunca ouviu que isso é papo de mulher, coloca aí um sim nos comentários. Eu já ouvi. Isso é papo de mulher. Isso é papo de mulher. Cara, não é papo de mulher, isso é um papo de um ser humano que é igual a você. Que você, homem, fantasiado com sua armadura de guerreiro, batalhador, não se Macho, né? permite de Então, má. Não, porque se eu disser que eu estou triste porque eu terminei uma relação, ou que eu estou triste porque eu discuti com a minha esposa, eu sou fraco. Eu tenho que ser machista, eu tenho que ser autoritário, tenho que dizer, não, o que você fala não faz sentido. Não, eu tenho que falar um pouco mais alto. E isso é uma batalha constante de desconstruir isso. Você já me conhece há um certo tempo e sim. você vê que às vezes a gente vai aqui escorrega e antigamente você escorrega, o Marcos de antes escorregava e era autoritário, não queria pedir desculpa. O Marcos de hoje repensa, respira e ainda que errando, me desculpe. Errei, me perdoe. Eu não vou fazer disso uma constante. Errou uma coisa, evitar errar as mesmas coisas sempre, nem criar o hábito de, Sim. ela me perdoa, que é um pensamento totalmente machista também. Eu vou fazer porque a mulher é o sexo frágil e ela tende a perdoar com mais facilidade. Cara, isso é uma grande mentira. O homem não é o sexo forte, nem a mulher é o sexo frágil. A mulher, por vez, tem que ser forte e o homem precisa, por vez, ser frágil É também. Então, o Marcos equilíbrio, né? o equilíbrio. Então, Marcos de ontem não entendia. Sempre foi um cara muito presente, muito forte, mas emocionalmente frágil. E essa fragilidade trazia o quê? Para as relações insegurança. A pessoa se sentir insegura, aumentava ainda mais a minha insegurança. O que eu fazia? Virava o ciclo. Terminava a relação, começava outra. Buscando o quê? Essa segurança no outro que teria que estar em mim. Buscando Então, esse era o Marco de sempre antes. fora, né? Exatamente. Exatamente isso aí. As mulheres são condicionadas a perdoar, aceitar, tolerar para se manterem nos relacionamentos. Principalmente, que é uma coisa assim, todo homem trai. Tá tendo até essa repercussão aí de Chico, Luiz Assonza, eu não acompanho muito, mas assim, parece que é até uma infantilização, sabe? É como se assim, o peso disso talvez nem exista, porque o homem trai, então é tudo bem. Então, volta o discurso para a mulher. Muitas vezes tem esse equívoco. Uhum. E não é. E Não, não assim, é. eu confesso que eu passei por momentos que para nós mulheres tem situações que é muito complicada, né? Eu já fui uma pessoa que já passei por relações no trabalho, que esse Sim. machismo atrapalhou muito. Em todos os lugares, a gente sempre se sente, de alguma forma, não nos sentimos seguras, né? O tempo todo é como se a gente tivesse que ficar atenta. Então, por Uhum. exemplo, se eu sorria, aí eu estava sendo aberta, então pode ir lá. Tipo assim, se eu estava séria e tá se namorado, nunca é nos colocando num lugar de centro nosso, não é porque eu preciso de alguma coisa, ou, você tá entendendo? Sim. Então, assim, pra gente essa questão do machismo é complicada, mas eu acredito que uma pessoa, um homem que não consegue se conectar com as emoções, também é algo muito difícil. Porque você vive uma vida numa superfície. Você estava Sim. falando, né? Você se sente inseguro. Imagine viver 60, 70 anos buscando uma segurança fora. Para Não mim é uma vai. grande tristeza. É uma Sim. grande tristeza. Você sempre vai buscar algo, aí às vezes a coisa não dá certo, e aí o mundo desmorona para você. Porque justamente você está querendo se segurar em algo que, entendeu?
Não, não faz sentido. E eu vejo assim, eu assisti um filme esses dias que falava, eu nem lembro que filme foi algum de Netflix que eu botei, né? Pra Sim. passar o tempo, botei qualquer um lá. E o filme inteiro foi um casal que eles tinham questões na relação sexual. Ela não tinha coragem de comunicar e ele não prestava atenção também. Porque muito condicionado ao próprio prazer dele, que é o que acontece também com muitos homens. Né? Essa questão do machismo, muitas vezes, até uma relação que você está tendo sexual com a mulher, você não consegue nem olhar para ela. Você não consegue nem perguntar o que ela gosta, porque está tão condicionado a ser o machão, a não sei o quê. E o que é mais engraçado, porque nós mulheres, nós conseguimos às vezes fingir, nós conseguimos fazer assim. Então, é uma relação que não tem estrutura nenhuma para os dois, porque aí a Não. mulher finge, aí o homem acha que está Por cima da abafando, carniceira. digamos assim, e ninguém está sendo verdadeiro com ninguém. Então não faz Não. sentido isso, sabe? Não, não se sustenta isso. E nesse filme, eles acabaram colocando uma pessoa na relação, né, com essa coisa do apimentar, e no final, na verdade, era uma ausência de diálogo. O filme termina os dois sentando. E aí, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Eu tô trazendo esse filme, mas é de modo geral, porque até para um homem dizer o que ele gosta, ele tem que se conectar com as emoções. E a mulher da mesma forma, né? Porque às vezes o que eu sinto também, o machismo ele é tão estruturado que muitas mulheres têm receio de falar o que sente, porque tem medo de ser traída. Ah, não, ele vai me abandonar. Ah, não, ele vai procurar outra. Ah, não, sabe? É isso até que você estava falando. Eu acho que quando o homem ele está se centrando e se aprofundando de si mesmo, ele externa essa segurança, mas não é uma segurança de controle, é uma segurança sadia, né? Como é que você vê isso, Marquinhos? Até assim, que você veio desse percurso, né, seu, com seus amigos, porque assim, você teve essa fase e você tinha amizades, obviamente, que ali era do, né? Sim. E você teve transições. Como foi para os seus amigos homens, assim? Pô, cara, você agora tá com papo de mulher, sei lá, é menina, não sei, algum julgamento, alguma coisa. Como é que funcionou essa Engraçado. trajetória assim, para você em termos de amizade? Os amigos mais próximos, eles acompanharam todo o processo. Eles Sim, não expressam grandes julgamentos, eles ficam mais na deles. Aqueles que me veem esporadicamente, mas rapaz, você sempre foi daquele jeitão, né? Andava solteiro, pegador e tal, e agora que tá falando de relacionamento, tá ficando louco. Eu disse, cara, a gente amadurece. E sabe o que tem acontece? uma hora na vida, né, Sabe o que acontece? que a vida chama. E se te incomoda essa mudança, é que você precisa mudar também. É muito simples. Se você está vendo e está se incomodando, você tem duas opções. Ou sendo comigo pra gente bater um papo, a gente trocar uma ideia sadia, ou você para de me seguir, ou para de olhar. Você entende? Sim. Porque algumas coisas, se você não vai agradar todo mundo. E Uhum. o homem ignorante, ele acha que ser sensível é ser frágil. Eu pensava desse, eu era ignorante. Sim. Que sensibilidade, amor, carinho, você externar isso é você se tornar vulnerável. E o que é que tem ser vulnerável? Ser vulnerável não é nada demais. Você precisa entregar, se mostrar vulnerável na relação para que exista uma conexão. São as emoções. Então, alguns aderiram, entenderam bem o movimento, outros não. Eu sempre tinha uma alma de velho ali, sabe? Eu sempre gostei de sair, mas nada em excesso. Sim. Então, já tenho uma alma de velho já tem um tempo. Então as coisas vão acontecendo gradativamente e, lógico, alguns se aproximam mais, outros se afastam. Então hoje os amigos que eu tenho assim de infância, que são, eu consigo colocar nas duas mãos, ok? Então, para mim tá suficiente. Eu não tô aqui para agradar todo mundo, eu preciso estar bem comigo. E se para Sim. estar bem comigo, eu tenho que dar alguns passos que vai desagradar fulano, ciclano, o Marcos de hoje não está nem um pouco preocupado com isso. Sim. Entende? O Marcos de hoje já entendeu o movimento, valeu, é como fala meu Marcos, né? Foi bom, valeu. Então, ok, E quando fase você passada, está focado em você também, não, assim, não dá nem tempo. Quando você está realmente comprometido, isso. não dá nem tempo. Tá, tudo bem, vocês não estão entendendo, tá. E homem falar de relação, homem falar de fragilidade, homem falar de vulnerabilidade, nossa, esse cara tá meio estranho, cara. Abre a sua cabeça. Sim. Esse pensamento machista que tá tão enraizado dentro de você e você não consegue entender que você acha que porque ter o masculino forte é ser grosseiro?
é ser machista? Cara, valer. Vai se atualizar. Vá ser feliz, porque você não é feliz atualmente. Hoje o machista não é feliz. Ele Não é. acha que é feliz. Ele acha que domina. Ele vive no mundo fantástico de Bob, onde infelizmente para todo machista existe alguém que alimenta isso nele. Existe uma mulher com sexo muito frágil, em aspas, que por alguma crença que colocaram na cabeça dela, ela se permite viver isso. E eu não vou longe não, Lilo. Dentro da minha casa, eu ouvi algumas vezes a minha mãe dizer para mim, para minha irmã, que é isso mesmo que todo homem trai. Ela cresceu, ela cresceu ouvindo isso. E minha mulher, e minha irmã é uma mulher extremamente, sabe, forte. Teve que redesenhar alguns caminhos na vida dela, porque por mais que não, que ela também acaba sendo que ela também é terapeuta, mas mesmo tendo conhecimento, existe a necessidade de um mergulho muito profundo, que para o homem é mais complicado por ter as emoções travadas desde menino, aquele papo de segure as minhas cabritas que o meu está solto. Eu ouvi isso de um pai de um menino, Esse eu de um colega da minha não filha. comi não, viu, Marquinhos? Que É, não é da minha época. solta. Obrigado, Lilo. Segure suas cabritas que o meu tá que o meu boque, o meu tá solto. Tipo assim, controla sua filha que o meu pegadorzinho chegou. E disseram isso pra mim, numa escola, todo sorridente, e esse meu jeitinho que você me conhece. Eu olhei pra ele e fiz: seu filho vai ser um babaca igual a você. Porque esse tipo de cultura que você implanta nessa criança é que ele acha que vai se debater com a mulher frágil, e minha filha não vai ser uma mulher frágil, ela vai ser uma mulher feminina, mas uma mulher forte, que o pai dela vai ensinar ela os caminhos que ela precisa seguir. E aí vai se deparar com um babaca como esse, e ela vai rir da cara dele, porque a culpa dele ser um babaca amanhã é você ser um babaca agora. Ele, pô, Marquinhos, tava brincando com você, irmão. Eu digo, eu também tô brincando com você. Me poupe. Você Já deu percebe essa esse, esse cara. tipo, esse tipo de comportamento da agora. Os homens que são forjados com pais imbecis, com pais machistas, que acham que ser homem é fazer essas coisas, é dominar, é impor. A própria E eu sei bem o que é questão isso. da pornografia, né, Marquinhos, que é trazida desde que você. Um dos estímulos quando o homem está começando ali a desenvolver mais a sexualidade é a pornografia. E a gente sabe que a Exatamente. pornografia não alimenta nada de saudável. Nunca alimentou. A pornografia não alimenta nada de saudável. Esses comportamentos machistas, eles não alimentam nada. Você vai viver só, porque não é porque tem uma mulher do lado que você está acompanhado. Muitas vezes está ali uma mera estátua, coitada, porque não reconhece que precisa mudar, não tem coragem para fazer isso e permite alimentar. Hoje, existe um movimento muito grande dos homens, e eu tenho defendido isso. Converso com alguns amigos, converso com alguns colegas, essa importância de você quebrar esses tabus, que já vem lá de trás, entende? Então, é uma construção mesmo, um tempo de correr. Eu queria muito que tivesse uma roda de homens, porque tem muito roda de mulheres, né? Mas eu não vejo Aham. muito roda de homens. Assim, tem até um Instagram que eu acompanho que acho que é papo de homem, que porque eu acho que assim, quando cada um começar a externar, o outro pode, sabe, se identificar de alguma forma. Porque às vezes em casa, até você falou, às vezes o pai era extremamente machista. Então não tem nem lugar em casa para poder falar isso. E ao mesmo tempo, como é uma pessoa que não é trabalhada nas emoções, tem vergonha também de dizer para um desconhecido. E aí Sim. começa uma bola de neve. Mas teve uma pergunta aqui, cadê? E Me confundir. ajude, que eu sem óculos eu não enxergo, viu? Eu leio para você. Veja aí como é que você responde. E Hum. confundir machismo com proteção na relação? Foi um homem que perguntou. Confundir machismo com proteção, cara, eu confesso, você ser forte, você proteger a sua família, não tem nada a ver com machismo. Essa linha foi o que eu falei anteriormente. O cara quando tem um masculino muito, muito forte, essa linha é muito tênue. Você tem que ter muito cuidado, você tem que ter o controle. Porque a sua capacidade de ser resolutivo, de ser prático, de ser pragmático, de ser mantenedor, se você não tiver cuidado, o seu tom de voz ele passa um pouquinho, e entra um pouco do autoritarismo. E aí, se você se chateia um pouco mais, você fala um pouco mais alto, aí vem um abuso. Então, esse, meu amigo, é o nosso desafio, é o seu desafio, é o meu desafio diário. Homens com masculino muito forte, tem que redobrar a atenção, tem que aumentar a terapia, tem que fazer um monte de coisa e tem que abrir espaço para que a sua mulher se sinta à vontade de dizer a você os excessos. Olha, não fala assim. Olha, não tá bom.
E você tem que ter a resiliência e a humildade de, diante desse cenário, buscar melhorar. Continua se mantendo forte, resolutivo, mantenedor, mas com um pouco mais de atenção. E quem está do seu lado está dizendo que não está bom. Eu ia falar até isso, Marquinhos, que uma das minhas dicas é uma linha muito tênue. E outra Sim. coisa, às vezes o que é bom para você não é bom para o outro. Às vezes você está achando que está ajudando, mas para a pessoa pode estar demais. Pode ser que a pessoa não queira aquele excesso de ação, porque ela vai se sentir o quê? Controlada. Então, eu acho que os dois descobrem juntos qual é o equilíbrio, sabe? Então, assim, abrir também para o diálogo. Tipo assim, poxa, ó, isso aqui, eu senti isso. Dessa forma que você falou comigo, eu me sinto assim. Sim. Aí é o momento de você falar, escutar. Não ir naquela coisa, ah, mas eu estou te protegendo, porque aí você está defendendo o seu ponto, você não está ouvindo o outro. Você, na verdade, está querendo já defender um ponto que, se você está querendo ajudar e você não ouve aquela pessoa que está se sentindo de alguma forma lesada naquela situação, é porque você está ajudando a si mesmo. É seu ego que está gritando. Então, Você você está vai quebrar seu justificando. ego totalmente. Vai ter que quebrar e muito, porque não é só dessa geração. É Sim. de todas as gerações passadas. Você está quebrando padrões geracionais, ancestrais. Esses dias, Marquinhos, eu assisti uma série, não sei se você viu, Lídia Poetti, uma das Não. primeiras advogadas mulheres da Itália. Simplesmente foi em 1800 e pouco. Ela não conseguiu a OAB porque não era uma profissão de mulher. Foi ridicularizada na frente de todo mundo, sabe? Então, assim, o quanto que isso está enraizado desde De muito muitos antes. E nós, anos. mulheres, também, nos trabalhar, porque tem a questão do inconsciente, né? Muitas vezes que eu vejo pessoas dizendo, ah, eu sou feminista e tal, mas é muito mais a fala do que aprofundar dentro de si. Nós, mulheres, temos que fazer também esse exercício. Porque, às vezes, mesmo a gente sendo a mulher profissional, né, que consegue grande estar, como eu já vi, aí uma situaçãozinha com o namorado e tal é muito permissiva, porque dentro de si ainda não avaliou também o que é ser mulher de fato. Porque eu particularmente, é a minha opinião, eu não acho que o machismo é um lugar que você tem raiva dos homens. Eu não acho que é por aí. Eu acho que é você ir de um extremo para o outro quando você defende isso, Sim. sabe? Eu já tive várias oportunidades de ter raiva, já tive, porque é muito difícil, né? Você tá ali Sim. trabalhando e o seu chefe simplesmente ultrapassar seus limites, o limite ali profissional, e você não tá fazendo nada. Só que, ao mesmo tempo, essa raiva, ela não vai ajudar em nada também, porque ela só prejudica a si mesmo, né? Então, eu acho que é um ponto também da gente se trabalhar, né, como mulher. Para a gente não entrar também naquela questão de todo homem trai, todo homem trai. Você vai dizer tanto que todo homem trai que você vai viver uma relação que um homem te trai. Uhum. Porque energeticamente você está entrando na mesma frequência. Eu tive uma conversa Exato. uma vez com uma amiga que ela falou isso. Ah, mas eu tô cansada. Eu falei, olha, eu prefiro focar meu 1% em homens que estão realmente comprometidos, porque existem. E outra coisa, a partir do momento que você começa a aprofundar em você mesmo, Sim. o seu limite, seu alto valor, seu amor, tudo, é como se você fosse entrando num tipo de frequência que até as pessoas que vão chegando até você é diferente. Com isso, Sim. eu não estou dizendo que é um trabalho que a mulher tem que fazer para mudar. Eu não estou defendendo nada. Eu não estou defendendo homem, eu não estou defendendo mulher, não estou falando isso. Eu estou falando que, do ponto de vista, a realidade é essa. Ok. Não é amanhã que o machismo vai acabar. Não. Não é. Mas hoje, eu, como mulher, o que é que eu posso fazer hoje, na minha vida, hoje? Me trabalhar, entendeu? Porque quando você se trabalha, até o seu feeling você identifica mais, sabe? Porque Uhum. uma coisa que eu também já vi, homens que se dizem que estão no percurso, né? Que na verdade utilizam o autoconhecimento para manipulação. Uhum. Eu já conheci pessoas em vivências de autoconhecimento que eu falava, ainda mais no início, né? Que a gente, nós mulheres assim, ficamos encantadas. Quando vê um homem assim se trabalhando, meu Deus, é tão raro, é tão difícil. E chega, a gente fica assim, nossa, tem um homem aqui. E se a gente não tiver cuidado, a gente idealiza um pouco, sabe? Sim. Então, eu já vi perfis de homens que se diziam estar se trabalhando e, na verdade, estava manipulando. Só que ele estava manipulando, eu acho ainda mais grave. Porque o homem que não está se trabalhando, ele vai fazer aqueles comportamentos bem que a Sim. gente já conhece,
Mas quando o homem está se trabalhando, se você não tiver um feeling também, um bom senso em você e uma boa estrutura interna, você escorrega, que é uma beleza, né? Então, assim, eu acho que... eu me perdi. Eu tava falando o quê? Desses excessos dos homens que se trabalham e usam desse tipo do conhecimento para Ah, sim, eu manipulação. acho que a questão do machismo é um trabalho de ambas as partes. Sim, Tanto do homem quanto da mulher, porque nós também, como mulheres, gente, a gente tem muitos traumas, muitos traumas. E às vezes você pode conhecer algum homem que ele verdadeiramente mesmo quer estar com você, ele verdadeiramente está se desconstruindo. Se você ficar no seu trauma, é capaz de você não sustentar aquela relação, porque você vai jogar nele traumas que não tem a ver com ele, sabe? Então, assim, você vai ter até dificuldade de identificar quando vem um perfil saudável para sua vida. Porque a sim, questão da relação saudável, eu vejo assim, Marquinhos, que parte muito da gente, muito de nós. Temos que estar saudáveis com nós mesmos. Olhar para sim, trauma, olhar para dor, olhar para violação, olhar para assédio, olhar para tudo isso, olhar para o que os ancestrais passaram. Como é a dinâmica familiar na sua árvore genealógica? Tem sim, muito abuso? Como são as mulheres? São mulheres que geralmente comandam os homens? São mulheres que geralmente são comandadas? Tudo isso vai dizer sobre você. sim, Tudo isso é uma dica, assim, né? sim. Lembra que lá na frente eu falei que eu busquei ser um bom ex-marido, um bom pai? E aí que eu entendi que nada disso funcionava. Que eu tinha que me tornar um Marcos melhor para que todas as outras identidades se tornassem melhor. Quando eu consegui virar essa chave e entender que falar sobre o sentimento não é fraqueza, as coisas começaram a mudar. Eu estou numa relação há 4 anos, 4 anos e pouquinho, e que a gente vem construindo dia a dia, sabe? Dia a dia. E que é preciso, sim, ter uma mulher madura do lado para que ela se sinta com coragem de se comunicar. Sim, É preciso que ela também retroalimente esse sistema através de feedbacks, de conversas difíceis. Hoje, quem se relaciona, quem não tem conversa difícil, não se relaciona. Tá brincando de se relacionar. E as conversas difíceis, elas são em todos os aspectos. Você falou um pouco do campo de trabalho. Durante quantos anos as mulheres elas recebiam menos por ter a mesma função? Os exato. mercados, eles eram extremamente restritivos às mulheres. Hoje, eu já estou, como eu falei no começo, como gestão há alguns anos, e eu saí de uma equipe com 12 homens para uma equipe com 7 mulheres. Olha que lindo, que aprendizado fantástico, Verdade. né? TPM, oscilação hormonal e cada uma com vivência, ou seja, eu tive que me modelar profissionalmente também para poder atendê-las de uma forma igual. Eu me comunicava muito com homens. A comunicação de homens não é a mesma que a comunicação com mulheres. Sim, Homens são muito práticos, são muito resolutos, as mulheres são mais sensíveis. E isso me ajuda bastante porque tem essa sinergia da minha necessidade de trabalhar as minhas emoções, a minha sensibilidade para também ser um bom líder e trabalhar as minhas emoções e sensibilidades para ser um bom marido, um bom pai. Eu tenho uma filha de 7 anos, uma princesinha. sim. Então, a minha Uma... mulher, a minha mulher e a minha filha, elas são as minhas maiores mentoras, porque é delas Sim, que eu tiro todo o sustento emocional, o sustento no sentido de direcionamento, né, da busca pela melhoria, e eu levo isso para o profissional. Então, eu sim. consigo andar bem a ponto de perceber que elas estão naqueles dias não tão confortáveis, eu simplesmente mudar a minha agenda, porque não vai ser produtivo nem para mim nem para ela. O machista não, eu sou o chefe, eu vou trabalhar com você assim, porque eu tenho a minha regra para seguir. Cara, isso não existe em lugar nenhum. Você é assim em Com casa, né, certeza. no seu trabalho, então não faz sentido algum, entende? Tem uma pergunta para você Vamos aqui, nessa. Marcos. O que você sugere que os homens façam para desenvolver essa habilidade de comunicar os sentimentos sem sentir essa percepção de fraqueza? Minha amiga, manda ele estudar, manda ele ler, manda ele olhar para si. Isso que a Lívia comentou. As relações, elas deixam pegadas. Essas pegadas, elas devem ser utilizadas. Você pega uma pegada e transforma num degrau, para virar uma escada para você aprender com o que você passou, que eu não entendo como erro, eu entendo como aprendizado,
E você passar a pegar essa pegada e transformar numa escada. E buscar conhecimento, buscar leitura, buscar entender e internalizar que ser frágil não é ser fraco. Que ser Sim. vulnerável e sensível, eu não vou estar entregando ouro ao bandido, eu não vou estar permitindo que a mulher sente nas minhas costas, pise na minha cabeça. Esse tipo de comentário idiota que o homem faz, tá? Tá pisando na cabeça. Cara, isso é uma menina se relacionando com outro menino. Porque a relação é adulta, não tem pisar na cabeça, tem sentar e conversar. Então, o primeiro passo é reconhecer que eu tenho uma vida bosta, desculpa o termo, que eu não dá nada certo, que eu sou intransigente, que eu sou autoritário, que eu sou machista. Eu reconheço isso, é o primeiro Acho passo. Vou que é buscar ajuda. humildade, né, Marquinhos? Vou, Começar pela humildade. vou buscar ajuda. Vou buscar um terapeuta. Vou buscar um psicólogo. Porque se eu acho que eu vou só ver postagens e vídeos no YouTube, isso não funciona. Aquilo ali é para quem já começou a caminhada, para fortalecer alguns pontos. Busque ajuda e coloque em prática. Você, homem, que não se permitir viver, experienciar essa mudança, vai ficar só no mental, só na teoria. Porque fulano faz assim, porque fulano faz assado. E eu não consigo, por quê? Porque eu não me permito. Então, Exato. o Vivenciar, né? autoconhecimento, o autoconhecimento e o conhecimento das emoções é o primeiro passo para que, minha amiga, esse cara, essa pessoa, ele consiga entender que ser fraco não é ser frágil. E aí ele se permite sentar com a mulher na cama e ouvir dela feedbacks da forma com que ela gosta de ser tocada sexualmente. Olha, que pra gente é uma loucura ouvir isso, sabe? Por quê? Eu quero ser sempre o Master de O Blaster. performático, né? Fazer É, performance. Porque isso é performance. é, exatamente. E aí você começa, agora sim, te confesso que é uma caminhada diária e que não é Sim, de um dia para o outro. sim, Então, com se você certeza. tem um companheiro que você espera que ele vire a chave em uma semana, não é por aí, não. Você tem Sim. que rever o que você quer de caminhada. Eu tenho que faço terapia há mais de 8 anos, ok? Entre cursos e tal. Então, a caminhada, eu tenho 40 anos hoje, desde os 30 alguma coisa que eu venho e ainda estou em 3% que eu preciso melhorar. Então, é isso aí. Sim. Penso da mesma forma, os estudos de Brené Brown despertam a curiosidade para estudar mais sobre o assunto. E hoje está fugindo as coisas da minha cabeça. Eu ia comentar alguma coisa com você agora. O que eu ia falar, meu Deus? Esse chá seu, você botou Não, menos lembrei. água, tá dando sonífero. E o pior é que é chá de camomila, porque eu vim tão corrida do outro compromisso Uhum, lá que você sabe, que eu sim. sentei de forma muito rápida. E um ponto, Mas Lila, é eu ia que colocar alguma coisa. o machismo, ele é predominantemente masculino, mas existem mulheres que são tão machistas ou até pior do que o homem. Tem, Entende? tem mesmo. É o que dá essas que dizem, homem trai. É isso mesmo. Finge que não tá vendo, porque a sua avó, a sua mãe, a sua tia sabia que a sua avó, seu avô e seu tio traíam e passou despercebido. Essa é a receita do sucesso. Você vai abandonar a sua família por causa disso. Você tem que fazer, você tem que aceitar, você tem que ceder. Você faz, você faz, você faz, você faz. E aí você vira apenas um passageiro da agonia, né? Você está tão acostumado a. Ah, não, Eu é acho que isso está mesmo. fundada na dor mesmo. Já Exatamente. está de forma tão doída que passa a defender até sua própria dor. É o que eu até falo isso assim algumas vezes. Para você desconstruir um padrão de gerações, às vezes você está dizendo para a pessoa que está, porque com certeza o discurso dela está sendo ruim para ela. Sim. O que ela está defendendo está sendo ruim para ela. Mas está tão condicionada já naquela realidade que até você que quer oferecer uma solução, uma ajuda, você é ruim, né? Uhum. Então, eu acho que é como se a pessoa tivesse congelado ali, né? Totalmente congelado, assim. Mas eu ia Sim. falar uma coisa muito interessante e eu não consigo lembrar de forma alguma o que eu ia falar, gente. Sumiu da minha cabeça, eu juro por Deus, mas eu tava esperando você terminar, Sim. porque eu ia introduzir isso, mas eu não tô conseguindo lembrar Ah, o que foi que eu falei. nada, nada deve ser engessado, sabe, Lilo? Esse nosso bate-papo aqui Sim, é porque sim. esse tema ele mexe com muito, mexe muito, Mexe mexe bastante. com emoções,
mexe, traz gatilhos. Ó, perguntaram aqui, o vitimismo seria tão grave quanto o machismo para destruir relações? Eu acho que o vitimismo, de forma geral, sim, inclusive no machismo tem o vitimismo. Quando você diz que todo homem traz, já tem o vitimismo, ou seja, eu não vou poder Uhum. fazer nada porque eu sou homem. Oh, que dó. Porque meu pai fez, então eu vou ficar parado. Ah, porque é difícil, né? Eu acho que a gente acaba infantilizando muito nessa frase. Sim, E, ok. Então, é algo estrutural, beleza, mas o que é que eu estou fazendo por mim hoje? Como é que estão minhas ações? Será que eu realmente estou colocando isso em prática? Então, eu acho que o vitimismo, de forma geral, é você sustentar um não agir. É você sim, esperar que o mundo mude para você mudar. Tem até uma frase que eu acho bem legal, que uma vez a Lu Gamache falou, que que ela trabalha com espiritualidade também. Ela falou assim: não espere o mundo se iluminar para você se iluminar. É você que se ilumina para ajudar a iluminar o mundo, e uhum. não o contrário. Né? Então, por exemplo, se Marquinhos não tivesse no processo dele, hoje ele não estaria aqui. Talvez algum homem se identificou com o que ele falou e aí vai começar a buscar, por exemplo, uma terapia. Não estaria Então, casado. a gente vai, através de nossas ações, com aquilo que a gente faz melhor para a gente, que a gente está realmente comprometido. Lembrei o que eu vou falar. Ah, lembrei. É que a gente. É que o que eu falei comprometido tem a ver, né? É o que a gente realmente contamina as pessoas. Uhum. E agora eu vou falar o que eu ia falar, que eu tinha esquecido o que eu ia falar. Uma vez, um homem ele me perguntou assim: eu já traí minha ex-esposa. Você acha que eu trairia de novo? Aí eu perguntei: por que você traiu? Aí ele falou assim: ah, é porque o casamento não estava bom. Eu falei: então você trairia de novo, porque você ainda está botando a responsabilidade no casamento. Quando você assumir a sua responsabilidade, talvez eu diga que você não trairia, porque Sim, antigamente eu tinha um pensamento muito congelado assim das atitudes. Eu não estou falando só de traição, sabe? sim, Eu estou falando de diversas situações assim. Então eu tinha vários pensamentos. Quem fez isso, faz de novo. Quem não sei o que, é assim. Eu era muito assim. Só que depois dessa caminhada, né, do meu próprio autoconhecimento, e que eu vi o quanto que eu mudei, eu particularmente mudei, coisas que eu acharia que eu não ia conseguir. E eu conheci pessoas também verdadeiramente comprometidas com elas, que vinham de um passado que você poderia até não confiar, mas você vê a mudança. Hoje eu digo, gente, para mudar é você estar comprometido. Porque uma pessoa que me responde como ele me respondeu não está comprometida. É claro que sim, não. Porque a relação pode estar uma merda. Você pode pedir um iFood, você pode ir, sei lá, ir para uma terapia, você pode ir para vários lugares. Por que você decidiu trair? Tem algum gatilho aí ainda? Alguma sim, insegurança? O que é que te faz procurar isso, entendeu? Assim, sim, nesse sentido. Então, isso já é uma avaliação interna. Então, eu acho que esses discursos todos que o homem é isso, porque o homem precisa, não tem nada disso. Não, não existe isso. O que existe é você realmente se comprometer a melhorar. E se você vê que está ali diante de uma relação que uma mulher está falando algo, você está tendo dificuldade, busca ajuda. Então procura um amigo que está nessa mesma busca. Não vai lá pedir opinião também para um que vai te chamar só para beber e tal. Inclusive, isso é até uma dica, assim, eu acho que se eu fosse homem e me vendo nessa relação, eu ia procurar amizades, que eu tô vendo que o homem está seguindo ali uma desconstrução. E eu ia começar a conversar com ele. A minha primeira forma, sim, talvez, de eu me abrir, já que talvez para uma mulher fosse muito difícil, não sei, ou para um pai, sei lá, é começar a falar com essas pessoas, sabe? Porque as mulheres mesmo têm roda de mulheres. Nem todas as mulheres que vão para uma roda de mulheres são mulheres que conseguem externar seus sentimentos. sim, Nós também temos nossas questões. E por que os homens não podem fazer isso? Você sim. está entendendo? Tipo assim, Claro, eu tenho certeza que isso vem de uma iniciativa também. claro. Não adianta. Tem uma iniciativa. Quando você quer uma coisa mesmo, você busca. Eu tenho certeza. Você vai, não tem quem te pare se você realmente estiver comprometido com alguma coisa. Sim, isso daí é muito da vontade de ser diferente, de fazer diferente. Isso que você comentou desse bate-papo entre homens, eu tenho amigos que passam por dificuldades relacionais e que não comentam. Apenas quando o bicho tá pegando, em aspas, né? Tem bem popular, quando o bicho tá pegando muito, é que deu alguma coisa muito ruim, é que você pergunta e, cara, eu fiz isso, eu pensei naquilo, eu pensei naquilo outro.
E a gente, homem, tem essa dificuldade de levantar a mão e buscar ajuda. Eu aprendi. Eu tenho pessoas, pilares, que eu me sinto confortável em ligar e pedir um conselho, pedir Sim, uma dica. Mas pessoas que podem me levar para onde eu quero chegar. Não me retroceder. Porque eu costumo dizer que o erro, ele é muito sorrateiro. Ele está aqui do seu lado, está te vigiando. Ele espera só uma oportunidadezinha mínima para ele fazer com que você vá, bum, e faça as mesmas coisas. Então, esse bate-papo de homem, ele é interessante, ele é importante. Começa esse movimento, perguntaram lá atrás, uma roda de homem. A gente tem pensado nisso, você sabe disso, a gente tem conversado, eu temos acho amigos em genial, comum, Marquinhos. Eu temos acho amigos, genial. temos amigos em comum que podem contribuir com todo esse cuidado, essa conversa, esse bate-papo. Eu vou dizer assim, essa é meio clichê, mas essa autoajuda, tá? É uma autoajuda, de fato é uma autoajuda. Sem balela de pegar um livro só e pegar, você vai pegar, você vai partir para prática. São coisas que o homem é muito prático, tá? Você fez, deu certo? Fiz, e aí, pô, aí beleza. Aí eu vou parar para te ouvir. Eu vou parar para Sim, ver. Ah, não, eu li no livro. E você leu e aí? Não, eu só li. Então, o cara já se desvia da coisa e sim. segue outro rumo. Agora, É uma isso. vez eu estava conversando com uma psicóloga minha da época, e ela falando, né, comigo, quanto que aumentou a procura dos homens Sim, indo para terapia, que isso sim, tende a crescer muito, e eu acho que isso também tem a ver com a própria independência da mulher, que cada vez mais a gente está o quê? Conquistando. sim, Então, você até pontuou, né, na fase lá atrás, que tinha a questão da insegurança, de você ir conquistar as coisas para ter a segurança. Imagine se é um homem que tem ainda essa mentalidade e aí vê uma mulher que está conquistando as coisas. Você está entendendo? Ele sempre vai querer disputar. tentar disputar. E o que acontece? Uma mulher bem trabalhada que está buscando as coisas, ela emocionalmente também vai saber lidar com um homem desse. E Sim, aí ele vai o quê? Se magoar, porque vai mexer. Não é só a parte do sentimento, é no ego. O ego do homem faz assim, ó, quebra totalmente. no Porque uma meio. mulher bem alinhada, que está ali conectada à sua intuição, a toda essa parte que a gente está trazendo aqui, ela vai buscar a vida dela, vai conquistar as coisas dela, mas emocionalmente ela está bem estruturada. Então não vai Sim, ser um homem claro. que vai chegar com vários bens do lado e, oh, nossa, esse é o homem. Não, nós não queremos mais esse tipo. Nós mulheres não estamos mais com paciência para isso, mas não num lugar de raiva, nem de vingança. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo que as coisas estão mudando. Então, ou o homem acelera para poder realmente mudar, porque ele está sendo convidado a realmente a Sim, poder buscar uma ajuda. E às vezes é pela dor mesmo, às vezes era por uma grande decepção, que na verdade pode estar até distorcida. O que ele acha que é decepção só é o ego dele sendo mexido. Às vezes é uma mulher que só está dizendo o que ela quer. Olha, eu quero isso. Você uhum, tem, aí já ofendeu, já machucou, né? Porque ele não está acostumado com isso. Ele é acostumado a abordar lá e pronto, e acabou, e sou eu, sabe? Então eu vejo muito uhum, esse movimento. sim, Cada vez mais que nós mulheres estamos nos trabalhando, a gente vai em roda de mulheres, a gente conversa com mulheres. Se o homem não se atentar, ele vai ficar para trás, entendeu? Porque não é isso mais que a gente está buscando, esse lugar. sim. E para que as coisas caminhem juntas, tem que ter essa parceria. Você acabou de Isso. falar. As mulheres estão se equilibrando, estão buscando homens. Hoje eu entendo que comportamentos machistas, eles ainda estão muito vinculados a meninos, que querem Sim. crescer no grito, que querem crescer na força e querem alcançar as coisas da maneira equivocada. Então, ser impetuoso, ser destemido, ser forte, não tem nada a ver com ser machista. Você consegue fazer isso, ascender profissionalmente e ascender pessoalmente. E o que é ascender pessoalmente? É ter uma relação saudável, é conquistar a cada dia um sorriso, entende? É Sim. você se deparar com um perigo e você dizer, cara, eu tô vacinado desse negócio que eu sei que se for vai dar merda, entende? Só que isso sem conselho de ninguém, sem mentor do lado,
sem um amigo para poder te dedurar, ou com medo de que alguém te veja. Não, isso tem que ser genuíno. Sim. Vem de dentro para fora. E aí você fica, você até ri. Você, rapaz, eu já caí nessa armadilha, rapaz, brincadeira. Eu fico, tipo louco rindo sozinho, rapaz. Pá, escapei. Entende? Só que isso é diário. Isso é constante. Quanto mais você se aproxima daquilo que você quer, mais cascas de banana vão colocar na sua trajetória. É como E se fosse um algumas... teste, né? Pra ver se você vai realmente seguir no que você se propõe. É quase isso, Exatamente. assim, como se fosse um Exatamente. teste. Exatamente. E cabe a nós, homens, disseminarmos com mais rapidez e qualidade para outros homens que, cara, essa visão aqui já está ultrapassada. Esse lugar de ser superior já não existe mais. As mulheres, elas estão crescendo, elas estão evoluindo. Quando eu faço um processo seletivo, Lila, pra você ter uma ideia, hoje, predominantemente, as mulheres dominam o processo. De 10 pessoas, eu tenho 2 homens e 8 mulheres. E se os machões, os caras, forem meninos, eles vão ficar para trás. Porque É o as que eu tava mulheres falando estão, naquela hora. elas estão chegando forte, estão chegando, sabe? Você vê até com o masculino, às vezes até, né, bem, né, mais ok. Sim. Então você já tem essa dinâmica. Eu acho que essa caminhada tem que ser junta. O homem tem que dar a mão da mulher, ele faz a parte dele, ela faz a parte dela também. E acho que juntos eles conseguem combater esse mal. É continuar cortando a raiz, porque isso é muito profundo. O machismo é muito profundo, é muito profundo, é muito profundo. E se você desistir de cortar essa raiz, ela vai crescer mais forte e a árvore vai sair. Então, para que essa árvore não dê frutos ruins, começa de cedo. Para quem tem filho homem, fica a dica que para os pais de Quebre o meninos, ciclo, né? Quebre você o exatamente, ciclo. exatamente. Crie homens de verdade. E ser homem não é ser machista, tá? Ser sensível, ser intuitivo, isso não é frescura. Isso é humanidade. Sim, sim. Isso é essência, entende? Isso é essência. E eu acho assim que quando a gente vai para esse lugar de verdade, porque eu acho que o machismo ele esconde muita coisa, ele camufla muita coisa, né? Muito. Camufla de você mesmo as emoções. Quando você é verdadeiro com você e você se propõe também a viver numa relação com mais profundidade, a liberdade ela também passa a ampliar, porque eu vejo que os casais de hoje eles se aprisionam em carências, em ciúmes. Ah, meu marido não sai. Eu tava falando com uma amiga minha. Gente, tá, vamos dizer que eu casei. E aí passou, sei lá, 15 anos de casado e tal. Eu quero viajar com a amiga, eu não posso viajar. Não, porque senão vai trair, vai não sei o quê. Eu não acho isso saudável. Eu, particularmente, eu já fui super julgada por isso. Mas eu não sei se eu vivo num mundo à parte, mas para mim, não é você também fazer disso uma constante, tá entendendo? Mas você, em Sim, nenhum momento da sua vida, se imaginar sem uma viagem, você só com amiga, sem o cara do lado, significa que, sabe? Eu acho que uma relação profunda, ela é tão bem estabelecida que eu acho que vocês dançam na liberdade. Obviamente, sempre com respeito. Agora, é óbvio que você não vai construir isso com o cara com um comportamento desse machista. Porque muitas vezes um homem machista, ele tem tantas fragilidades e ele nega tanto de si que ele vai jogar tudo para cima da mulher. Então, foi você que uhum. deu motivo. Não, meu amor, você se trabalhe. Não fui eu que dei motivo. Uma vez eu lembro que eu acho que eu tava num posto de gasolina, alguma coisa assim. Aí o rapaz deu alguma cantada, eu tava com uma pessoa na época, ela falou assim: Ah, mas é porque você sorriu. Eu falei: Não, eu não tenho culpa. O sorriso é meu jeito de ser, eu não vou mudar por conta de um comportamento. Então, nas pequenas coisas, geralmente nós mulheres somos muito cobradas, entendeu? Somos Sim, muito demandadas o tempo todo, mas o que eu vejo são meninos mesmo que não sabem lidar com seus sentimentos e joga a responsabilidade inteira na mulher, porque aí ele vai se sentir melhor. Então, por exemplo, aquele ditado que você falou, segure as mulheres que. Como foi que você segure falou? suas cabritinhas que o meu tá solto. Ou seja, vocês podem soltar, mas a gente tem que se prender? Claro que não. Não faz o menor sentido Nenhum. isso. Não tem nenhum cabimento, sabe? Então, eu vejo que, assim, essa questão do machismo, ela pode até favorecer superficialmente, né, os homens, no sentido de
trabalho, um monte de coisa assim, mas nas profundezas tá todo mundo triste, quem vive essa realidade. Ele, na É, verdade, prejudica não apenas as mulheres, como os próprios homens, assim, é a minha forma de ver, né? sim. E eu acho que os amigos também podem se ajudar, porque eu já passei na rua e fui chamada a atenção aquelas cantadas horrorosas e ninguém se pronunciou ali, os amigos que estavam ali do lado. Poxa, não pode falar, pô, por que você está fazendo isso? Que ridículo, sabe? Fica Sim. parecendo um bando de adolescente no corredor do colégio, ainda nessa fase, sabe? Não chama atenção. Eu acho que isso também se quebra muito aí, quando também os homens começam a se posicionar dentro do seu ciclo de amizades, porque aí você vai ver também que é seu amigo, quem está Uhum. disposto realmente a quebrar Sim. isso. Porque para a gente é muito constrangedor, a gente, às vezes já aconteceu mesmo de eu atravessar a rua, porque eu vi um grupo de homem ali, eu fico completamente constrangida, porque vem aqueles comentários. Então, o tempo todo a gente está se defendendo, sabe? Tendo esse lugar que nem invadiu, mas já está se sentindo invadida, sabe? Sim. Então, eu sou super a favor, Marquinhos, de você fazer uma roda de homens, sabe? E trazer esse assunto. Não sei se está na sua, assim, no seu roteiro de vida, mas eu acho que tem muito a agregar de verdade, assim, e trazer uma discussão muito verdadeira. Não é esses homens que ficam lendo livro de autoconhecimento e camuflando e performando, não. É real, olha, eu fiz isso, tal, 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 tenho dificuldade mesmo. Isso aqui eu já me vi fazendo. Você ser verdadeiro com você, instigar isso, sabe? Em um Sim. diálogo, em uma conversa. A gente está precisando disso. Sim. Então, eu acho que com isso a gente ajuda a equilibrar muito. Porque você mesmo usa desse seu aprendizado todo no trabalho, não é só relacionamento amoroso. Não. Eu tenho certeza que você melhora na sua forma de atuar, principalmente com sua intuição, né? Com seu Sim. observar, com você ter a inteligência emocional, por exemplo, de às vezes estar numa situação difícil, sabe? Você se Uhum. manter ali, saber, poxa, agora não, agora eu vou estruturar, depois eu me coloco. Isso tudo também é energia feminina, que Com tem em todos certeza. nós, Com não certeza. é? Com certeza absoluta. E ignorante é aquele que se exime de sentir o feminino que há em si. O Sim, verdadeiro homem é aquele que reconhece as suas fragilidades e que valoriza o feminino que tem dentro dele. E sim. eu entendo que quanto mais feminino eu sou, mais homem eu me torno. Amei, perfeito. Quanto mais Entende? feminino, Eu mais sou, é mais verdade. homem eu me torno. Porque eu consigo conversar com a minha... Chega a me arrepiar agora. Gostei, Não, viu? Quem gostou, essa daí vai manda marcar. salve aí. Essa foi boa. E eu não anotei. Então, o que que Ele deve estar dando acontece? risada, ela tá na live É, já entrou. pois é. Então, o que que acontece? A gente, quando se permite entender isso, cara, as relações, elas alcançam outros níveis. Hoje, no mercado de trabalho, não tem mais espaço para homens machistas. Sim, A não ser que tenha um chefe que seja tão idiota quanto ele. sim. Que E acredite, sempre tem, né? Também ainda. sempre tem alguém que tem algo a contribuir negativamente. Sempre tem. Então não tem espaço. Hoje, essas mulheres lindas e fortes estão chegando muito forte, muito competente. Eu falo que eu já entrevistei mais de sei lá quantas mil pessoas, e isso tem ficado cada vez mais forte, elas presentes, contribuindo. Antigamente se dizia, não, conversa de gestão não entra mulher. Cara, que loucura! A mulher é tão criativa Entrar e, mesmo, se, e ela exato. chega, ela tem um olhar, ela tem um cuidado. E aí o machão acha que é frescura. Para. Oh, abre sua mente. Não tem espaço. Hoje o machismo, eu não consigo, Lilo, eu não consigo perceber nada de produtivo, nem nada de positivo em ser machista. Você ter um masculino forte, presente, não é você ser machista. São coisas Exato, diferentes. Entende? exato. É Totalmente. isso aí. Não, e assim, eu queria que você repetisse a frase, mas eu já esqueci. Aí Quanto mais. agora foi que deu. Não, foi assim. Quanto mais feminino eu sou, Quanto mais homem eu me torno. quanto mais feminina eu sou, mais Mais homem eu me homem torno. eu me torno. Viu, homens? Exatamente. Homens que estão aí na live, por favor, ouçam isso, né? E eu fico muito feliz, assim, que tenham pessoas. Eu acho que às vezes nós, como mulheres, nos decepcionamos tanto que dá aquela sensação assim, poxa,
não existe homens que estão se trabalhando. E eu sempre digo para amigas, muda o local que você está indo. Talvez é o local, talvez é o lugar que você vai. Que tipo de lugar você está frequentando? Porque provavelmente vai ter aquele perfil, né? Porque eu já conheci homens realmente comprometidos e não quer dizer que são santos, tem nada a ver com isso. Pessoas ali que têm seus defeitos, que têm suas realidades, que estão ali, né, se desconstruindo mesmo de verdade, não é manipulando, usando isso como manipulação. Então, assim, também um dos objetivos que me fez assim, eu fazer essa live é as mulheres também no meu perfil ver que tem uma pessoa comprometida ali. E pode ter outros homens também que estão comprometidos com eles mesmos, né? Que a gente também não caia na casca de banana de ficar numa relação que o cara não tá te tratando bem, de que já acabou o amor, que tá te desvalorizando porque, mas todos os homens são assim, porque só você vai sofrer nessa relação, sabe? Às vezes o que o universo quer é justamente que você feche essa porta para que outro entre de uma forma mais saudável, né? E às vezes você tá ali segurando um padrão que nem cabe mais na nossa sociedade, sabe? Vá se cuidar, vá tirar um tempo para você. Eu digo assim, eu acho que quando a gente está realmente se comprometendo a ser saudável, eu pago o preço até de ficar sozinha. É para eu ficar sozinha 5 anos, eu acho melhor do que estar num relacionamento abusivo, num relacionamento que o cara é machista e tal. Não dá mais para sustentar essa realidade, assim, né? Mas, Marquinhos, acredite, são 9 e 2. Ó, Pô, eu aqui. fico muito contente. Salve essa Salve live, essa né? live, ela é necessária. Vai ficar salva, Mil. E assim, eu até como caminhando para as considerações finais, o que eu tenho a dizer a todas as mulheres e homens que estão nos assistindo é que vocês, primeiramente, em nome do masculino latente que em mim, eu me sinto à vontade de, em nome de todos, pedir desculpa por todo esse caos causado por uma ignorância, por uma ausência de informação, por uma preguiça de ser uma pessoa melhor. Então, se sintam com muito respeito abraçadas e que vocês acreditem que não é fácil essa caminhada, mas é possível. E que tem pessoas que acreditam, assim como eu, que podem construir uma história diferente. E acreditem nas relações. E fujam de homens machistas, homens fujam de mulheres machistas que pensam igual a homem, porque essa relação não vai ter equilíbrio nunca. E assim, o que você deve fazer é se permitir ser feliz sempre. E se para ser feliz é ter que passar por uma transição sozinho, vá, Sim, vá fundo. tá tudo ok. Tudo ok. A sua tampa Então, vai chegar. hã? A sua tampa vai chegar como chegou a minha. Essa tampa chamada Eide. Olha É, ela aí. Beijo, é. Eidinha. Marquinhos, muito obrigada por ter Beijo, Nilva. aceitado, né? Tamo Eu, em junto. nome das Foi um mulheres, prazer. acolho o pedido de desculpas, porque eu acho que a gente precisa mudar, né, esses padrões, não é entrando também com raiva do masculino, mas acolhendo quando você tem uma sinceridade de alguém que te pede desculpa, por que não, Sim, né? Dar uma chance sim. verdadeira também de ver aquela transformação. Então, eu deixo aqui um abraço para todo mundo, todas as mulheres, todos os homens. E que a gente se cuide, gente, porque autoconhecimento ele sempre vai ser um convite. Você pode, eu digo sempre, você pode não gostar desse assunto, você pode achar que é balela, mas eu vou te dizer, todas as vezes que você acorda, até a hora que você vai dormir, você está vivenciando autoconhecimento. Porque você está tendo escolhas, você está tendo decisões, e a felicidade só compete a você. Então, que a gente seja feliz, que a gente se trabalhe, que a gente amplie nosso olhar sobre nós mesmos, nosso valor, o nosso amor próprio, né? E aí a gente vai caminhando. É aquela coisa que eu até falei antes. Se você tiver que quebrar um ciclo, quebre você mesmo. Você não vai mudar, talvez, de um dia para o outro na sociedade, mas você pode fazer por você. Você libera, inclusive, Exatamente. seus descendentes. Você vai ter discernimento de saber criar um homem desde pequenininho com a mentalidade de um homem mesmo, não é de um menino, né? Como o Marquinhos estava falando, né? Com aqueles ditados e tudo mais. O movimento começa na gente. Fora isso, é vitimismo. É a minha forma de ver, entendeu? Porque a realidade é essa e cada pessoa vai escolher aquilo que realmente vai fazer daqui em diante, né? Então, um beijo a Uhum. todos. Eu vou encerrar a live. Obrigada mais uma vez, Beijo, Marquinhos. A gente vai ficar linda.
Tamo salva junto. a live. Marquinhos, você quer que eu te coloque como colaborador? Porque aí aparece no seu Jogue duro, também. Ah, então eu vou colocar. Tchau, tá? gente. Boa Beijo, noite, viu? Um beijo, beijo, galera. beijo grande. Valeu. Tchauzinho. Obrigada pela presença de todos.